Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse podcast, eu lanço o desafio de entender a mente do ateu. Não somente entender a mente do ateu, ou também destacar tópicos que geralmente é importante para o ateísmo, e até mesmo entender os pontos que são importantes, como seria um mundo mais ateu, mais secular, quais são os conflitos que são gerados por questões religiosas, e com isso eu acabo dando um enfoque mais na questão do ateísmo e como que seria um mundo mais ateu. Eu acho que é uma reflexão que poucas vezes fazemos e vemos sendo feita. Nós vemos um mundo totalmente voltado para a religião. A religião, ela é aceita naturalmente na nossa sociedade como se fosse algo absoluto, né? Se alguém fala que não acredita em Deus, aquela pessoa é vista como esquisita, o ateu visto como alguém que Jesus vai tocar o coração dele um dia, ou visto como alguém que é incompleto, né? Visto como alguém que não é o que é simplesmente por ser, né? O ateu, ele é alguém que é o alienígena. Como é possível uma pessoa não acreditar em Deus? Ou a ideia de que criticar a religião é como criticar a bondade, a sinceridade, ou seja, é tudo balela, mas nesse podcast nós falamos sobre esse tipo de assunto. Eu queria anunciar que eu estou lançando agora uma assinatura. No momento a assinatura custa R$ 1 por mês. Eu vou jogar para vocês na descrição do vídeo o link para vocês fazerem a assinatura. No futuro eu queria, tô planejando lançar episódios exclusivos, episódios somente para assinantes, e também os episódios também serão lançados primeiro para os assinantes e posteriormente eu pretendo lançar para as pessoas que possivelmente se interessam. Então, o objetivo é financiar o meu podcast. Lembrando que, se vocês tiverem interesse em ter mais episódios no Spotify, nas plataformas pagas, eu preciso pagar uma assinatura e para isso vocês precisam me ajudar financeiramente doando para que eu possa não somente financiar o meu tempo, produzir mais episódios, como também pagar assinaturas em plataformas como Spotify, que eu tenho como ter postar mais episódios mensalmente para vocês. Eu sempre lembro que os meus livros estão disponíveis na Amazon, né? Eu tenho vários livros publicados. Uma segunda forma de oferecer suporte ao meu trabalho é comprando os meus livros, né? Ao adquirir qualquer livro meu, vocês me ajudam a financiar esse projeto, né? Eu tenho o livro mais recente, chama Revolução Ateísta, e o livro ele toca basicamente todos os tópicos no ateísmo. O livro está sendo lançado em volumes, e o volume um já está disponível. Nesse volume um eu falo de forma bem geral de vários assuntos, né? E o volume como um todo, ele fala de basicamente todos os assuntos em torno do ateísmo, como moralidade, política e todos os assuntos que muitas vezes são subestimados no mundo do ateísmo. No episódio de hoje, eu queria fazer uma provocação. Eu vou explicar o contexto mais ou menos de como surgiu essa provocação. Eu estou assistindo um debate que é dividido em duas partes. A parte um eu já vi, a parte 2 eu estou vendo agora. Dan Barker versus um pesquisador religioso, né? Eu não lembro o nome dele. Toma, né? Alguma coisa, né? O que me chamou atenção é exatamente isso, que essa pessoa, né? Pesquisador, né? Essa pessoa ele tem uma graduação, dois mestrados, está fazendo um doutorado. Então, ele é um doutorando, né? Só que o que me chamou a atenção é o seguinte, que Danny Barker é um ex-pastor e atualmente é um dos ateus mais conhecidos, né? Nos Estados Unidos. E o que me chamou a atenção é que esse rapaz, ele defende a Bíblia como uma verdade absoluta, né? Verdade revelada, né? Ele me chamou a atenção, que é um doutorando com dois mestrados. E me chamou a atenção, eu comecei a me perguntar algo que eu nunca havia me perguntado antes, né? Eu nem achei que seria possível ter um doutorado no qual o foco seja a Bíblia como verdade revelada. Note que não tem nenhum problema a pessoa ter doutorado em Bíblia, né? Ou seja, se a Bíblia for usada como um livro histórico, uma curiosidade, ou seja, que você tem as duas hipóteses válidas, né? Ou seja, se você for perguntar, seria a Bíblia um livro revelado por Deus, né? Será se Deus conversou com a humanidade através da Bíblia? Será se as verdades da Bíblia são proféticas mesmo? Será se a Bíblia teve um potencial de fazer previsão? Não tem nenhum problema em fazer essa pergunta, né? A ciência tem que estar aberta a qualquer pergunta. O que diferencia a ciência de religião é que a ciência não pode se limitar a fazer tabu, né? Existe tabu na ciência, mas esses tabus são colocados pelos cientistas, né? Como o tabu de falar de ateísmo, né, dificuldade, mas isso é mais uma coisa de cultura
entre os cientistas do que realmente a ciência por si, né? A ciência vem mudando, né? A ciência, o caso, por exemplo, dos gays, né? LGBTQIA+, né? Houve uma mudança forte na mentalidade do cientista, né? Como, por exemplo, classificar a homossexualidade como doença psicológica ou distúrbio, coisa e tal. Houve uma mudança, porque está havendo um afastamento cada vez maior da ciência da religião, né? Quanto mais a ciência se afasta da religião, maior fica a possibilidade de que maior fica a possibilidade de que essas decisões não serão mais tomadas por religião. Então, como eu digo, a melhor coisa que a ciência fez foi se afastar da religião, né? Ou seja, se distanciar. Mas esse afastamento cria algumas bizarrices, né? Porque uma vez que a religião perde o controle da ciência, ela começa a achar formas mais criativas, né? De sobreviver. E esse é um exemplo, né? Nos Estados Unidos, né? Sim, tem doutorado. Esse rapaz me chamou atenção, eu pesquisei, tem sim doutorado, cujo único objetivo é provar que a Bíblia é a verdade, é absoluta, de que a Bíblia é a verdade de Deus, que é uma verdade revelada à humanidade por Deus. E o que me chamou atenção é que todos os títulos dele, né, foi feito em universidades com títulos batistas, por exemplo, a Universidade Batista X, né? Ou seja, eu pesquisei mais e são universidades evangélicas, né? É bastante curioso, né? O Brasil não tem isso porque o MEC, né, no Brasil, existem doutorados, né, bizarros no Brasil, mas esses doutorados não são reconhecidos, né? Então, quando eu voltei do exterior, né, o meu doutorado, eu tive de reconhecer, eu passei por um processo de reconhecimento de diploma. Então, no Brasil, todos os diplomas são reconhecidos pelo MEC, né? Então, se você vem do exterior com diploma, não importa, até a universidade famosa nos Estados Unidos ou na Europa, você é obrigado a fazer reconhecimento do título diploma. E no caso dos Estados Unidos, é, não existe essa centralização, o que quer dizer que existe sim, né? É uma coisa extremamente bizarra, você vai ver um PhD, de um lado de um PhD, um PhD que seguiu todos os rigores da ciência, de um lado de um PhD que o objetivo era provar que a Bíblia é a palavra de Deus. É extremamente bizarro isso, porque isso vai totalmente contra a ciência, né? É, é, Talvez é bom lembrar que a palavra PhD, na verdade, né, significa doutor de filosofia, né? Philosophy Doctor. Então, assim, talvez tenha até uma abertura, mas acho que nem a filosofia faria isso, né? Eu acho talvez uma coisa extremamente bizarra isso, né? Que a gente tem essa abertura. Então a pergunta é: seria ofensivo colocar um PhD em física e um doutor em Bíblia no mesmo patamar? Eu diria que sim, né? É bastante ofensivo. E não somente ofensivo, como é uma forma de desinformação, porque uma pessoa que vem de fora, que não entende como funciona o doutorado, ela vai achar que é o mesmo nível. Especialmente o religioso, que é desesperado para confirmar suas crenças, né? Aí eles usam o título de doutor, né, que é de PhD, para validar, né? No Brasil isso não aconteceria porque o Brasil tem um MEC, né? Mas no caso dos americanos, não tem a centralização dos diplomas, né? Então quer dizer que tecnicamente a pessoa é sim um doutor, por mais bizarro que pareça. Mas aqui vale uma observação, e tem uma postagem de blog que já está disponível, né? Eu vou deixar para vocês a postagem de blog com mais detalhes, mais explicação disponível para vocês, no qual eu explico melhor isso. Mas alguns detalhes para quem não sabe como funciona um doutorado. Existem vários doutorados em várias áreas. Então, do ponto de vista prático, não seria justo você colocar um doutor em física no mesmo nível do que um doutor em história. Por nível, eu não quero colocar nível de superioridade, né, de certo ou errado, é porque as metodologias são diferentes. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Introdução à Pesquisa Científica, que logo no prefácio eu comento exatamente isso, que quando eu comecei a escrever, antes de escrever o livro, eu observei que eu sabia, existe uma cegueira, né? Pessoas de uma área tendem a ser cega com relação ou às outras áreas. Então, quem é de uma área tende a ter dificuldade de reconhecer o método científico de outras áreas. Então, às vezes, um físico, especialmente com um físico mais arrogante, vai desvalorizar o trabalho de um historiador. Só que o trabalho de um historiador, ou até mesmo de um teólogo sério, né, ou seja, que realmente leva a sério o trabalho que faz, que estuda a Bíblia de forma científica, tem valor, né? A questão aqui não é qual doutorado você tem, é se você segue algumas metodologias básicas. Então, no meu caso específico, a doutorado em engenharia da informação, a gente tem uma forma de validação um pouco diferente, né, do que um físico, por exemplo, né?
A nossa validação ela é até um pouco mais frouxa, né, vamos se dizer, né, do que comparado com o físico, por exemplo, né, e da mesma forma, um historiador vai ter uma validação diferente de um físico ou de um historiador, mas em geral, o que você vai ter em comum em todas essas áreas, né? As diferenças elas acabam em algum ponto, que é onde que um doutorado em verdade revelada não conseguiria responder, né? Ou seja, não conseguiria encaixar, né? Uma das regras que vai ter em qualquer doutorado é que você tem que respeitar as evidências, né? Ou seja, evidências práticas, né? No caso do Steve Hawking, que eu cito na postagem de blog, Steve Hawking não tinha evidências para a teoria dele, mas a teoria dele era falseável, né? Falseável que é o seguinte, que ele mostra como que a teoria dele pode ser testada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo talvez meu, prático. No meu doutorado, eu fiz um estudo de controle de peso. Parte do o meu modelo matemático, ele tem uma seção que é uma seção de... tem mais de uma seção que eu não tive como provar experimentalmente. Por exemplo, o modelo matemático para o estômago e eu estudei controle de peso, né? Então eu fiz um modelo matemático para o controle de apetite. Então a parte que eu não consegui provar é a parte do intestino e do estômago, né? Porque não tem como, eticamente falando, você abrir uma pessoa. Então parte do estudo que eu vi, na parte do estudo que eu usei era com ratos, né? Então o que você faz com rato não pode ser feito com humanos. Então não tem como se deixar um humano com fome até um humano. No caso do rato lá que eu usei os dados do rato, eles deixaram o rato com fome, depois que os ratos morreram, os biólogos lá, eu apenas usei o artigo deles, né? Eu peguei emprestado o artigo deles, usei os dados deles. Então eles abriram os ratos e tiraram o tecido dos ratos, né? O tecido gorduroso, o tecido não gorduroso, para poder ter a ideia entre a relação entre leptina, que é um hormônio que eu estudei, versus o controle de peso, né? Que seria a parte gordurosa do rato, né? Ninguém vai fazer isso com o ser humano, né? O máximo que você vai, tem um limite até onde você vai com o ser humano. Então tem coisas que geralmente a gente não tem dados, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que eu não tive dados no meu doutorado. Eu usei dados experimentais, eu validei o meu modelo, né, usando dados experimentais. Então, no caso, por exemplo, tem como fazer especulação, igual Steve Hawking fez. Steve Hawking fez especulação, Einstein fez especulação com a teoria da relatividade. Mas aqui vale uma pegadinha com relação a Einstein, né? O trabalho de Einstein, de doutorado dele, foi o menor dos trabalhos dele. Einstein, o trabalho de doutoramento dele, ele entregou uma fórmula matemática, hoje chamada de movimento browniano, né, que é movimento estocástico, para calcular o tamanho de uma partícula, né? Que foi uma coisa muito importante, mas pequena diante do que ele fez depois, né? Isso ajudou, por exemplo, a calcular pela primeira vez na história o tamanho de um átomo, né? O átomo, ele, apesar de que a gente sabia que ele existia, havia todo aquele experimento, ainda não havia uma forma de você calcular o tamanho de um átomo, né? E Einstein deu essa fórmula, né? E não somente deu, como mostrou. E, na verdade, não foi ele que mostrou, na verdade. Na verdade, pelo que eu entendi bem num livro que eu li, ele fez parceria com outra pessoa que fez que foi lá e calculou o tamanho para mostrar que era verdade, né? Ou seja, ele fez a parte teórica e outra pessoa fez a parte experimental. Einstein era um físico, mas era um físico teórico, né? Uma vez ele foi questionado, cadê o seu laboratório, né? Isso eu não sei se é verdade, mas essas histórias rodam no meio científico. Ele foi perguntado se aonde ficava o laboratório dele, ele mostrou a caneta, né? Que o laboratório dele seria uma caneta, né? Se você perguntar, às vezes, até mesmo, essa piada me surge também no meio acadêmico meu, né? Às vezes, quando você fala de laboratório, de uma pessoa como eu, ou como, por exemplo, um cientista da computação, não tem ampola, não tem produtos químicos, né? Porque a imagem clássica de um laboratório é alguém fazendo experimentos científicos com produtos químicos, né? Aquele laboratório clássico. Mas no caso nosso, quando você fala, um cientista da computação ou um biólogo, desculpa, um bioinformata como eu, falo, vamos para o laboratório, né? O laboratório, na verdade, é um computador, né? No máximo, você vai ver uma sala cheia de computadores que não diferencia de uma sala, por exemplo, de um escritório de papel, por exemplo, de uma empresa, né? Então, o laboratório nosso, na computação, é um computador. O laboratório de Einstein era a caneta. Então, a resposta seria ofensivo colocar um PhD de física de um lado de um PhD de Bíblia? Eu diria que sim, e até desinformação. Mas aí, novamente, nós temos que separar um PhD de Bíblia que estuda a Bíblia como um livro científico, né, ou seja, usando um método científico, né, usando todos os cuidados, por exemplo, datação de textos bíblicos. Isso é um método científico, né?
arqueologia bíblica, desde que você use o método científico, isso vale sim um doutorado, né? Porque o importante do doutorado é que ele tenha a falsibilidade, como qualquer teoria científica, né? Outro ponto também do doutorado é que o doutor ele é obrigado a fazer o que nós chamamos de revisão da biografia. Revisão da biografia é você ler o que os outros estão dizendo, o coisas que geralmente os religiosos não fazem, né? Os religiosos eles ignoram. Esse rapaz que debateu o Danny Barker, ele claramente ignorava. Barker colocou ele contra a parede. Eu achei bastante bizarro isso, que Barker, até onde eu sei, não tem doutorado, mas eu consegui entender tudo que o Barker falava, não consegui entender quase nada que o cara falou, entendeu? Então, assim, é extremamente bizarro que um cara fazendo doutorado não consegue explicar o que ele está fazendo de forma fácil e simples, né? Barker tinha uma argumentação muito mais clara. Eu não sei, eu fiquei até curioso, né? De um crente, um religioso, escutando o Barker falar, se ele entendia o que o Barker está falando, né? Porque a minha opinião, a minha pergunta era se o cérebro do religioso funciona diferente do cérebro de um cético, né? Eu, por exemplo, entendi muito bem o que o Barker estava falando e não entendi basicamente nada do que o outro rapaz falava, né? Ele usava um punhado de informação, esse tipo de técnica no qual você sobrecarrega o seu ouvinte, né, que é o que ele fez, né, ele mostrou um punhado de livros de Daniel, a tese dele é que o livro de Daniel é um livro profético, né. Aí ele mostrou um punhado de livros de Daniel, e Daniel fez profecias. Na comunidade científica, o consenso é de que o livro foi forjado, né? O livro foi escrito depois da data que os crentes acreditam. Então o livro foi forjado. Só que ele mostra um punhado de coisa, né? No meio científico, então você vê que claramente ele tinha uma dificuldade enorme de juntar as informações, né? Existe uma diferença entre você ter informação, né? Eu te dar um conjunto de informações e você conseguir interpretar essas informações, né? E claramente o Barker fez muito bem na discussão mostrar as falácias. O cara cometia uma falácia atrás da outra, né? O fato de eu te dar um conjunto de informações não quer dizer necessariamente que eu consegui chegar à conclusão correta. E parte de um trabalho de um doutorado é ensinar a pessoa. Um doutorado, ele tem mais por exemplo, eu estudei controle de peso, né? Aí você pode falar, Jorge, eu estudei controle de peso, né? O que tem a ver isso com. Grande parte do trabalho de um doutorado tem mais a ver em ensinar você a usar o método científico, né? Ele não tem, o doutorado não tem muito a ver com o que você faz, né? O que você faz, em muitos casos, não digo todos, em muitos casos, com algumas exceções, o que você faz no doutorado é secundário, né? O doutorado tem mais a ver com você aprender a usar o método científico, aprender a produzir um trabalho original, né? Original quer dizer que ninguém nunca fez antes, né? O nível de originalidade vai variar, né? O trabalho, por exemplo, do Steve Hawking foi extremamente original, né? O trabalho do Einstein no movimento browniano foi original, mas nem tão original, né? Para ser sincero, né? Comparado com o que ele iria fazer depois. E quando você vai ver, isso é extremamente comum, né? Você pegar uma pessoa extremamente genial e depois tentar ver o que ela fez no doutorado. Você vai ver que muitas vezes é uma coisa trivial. É uma coisa assim que você fica assim, mas como uma pessoa tão genial fez um doutorado, uma coisa tão. É tanto que muitas vezes, né? Muitas vezes você nem é. Muitas vezes você. Muitas vezes quando você vê uma pessoa famosa, cientificamente famosa, muitas vezes você nem pergunta o que ela fez no doutorado, né? Porque aquilo fica como secundário, né? Aquilo fica como uma coisa que muitas vezes no doutorado a pessoa precisa se focar em um ponto bem específico, né? Na minha visão, o doutorado é muitas vezes você conseguir um título, né? Aqui não é no sentido negativo, não no sentido de que é uma coisa que você compra um título, é uma coisa que o doutorado é uma etapa da carreira do acadêmico no qual ele mostra que ele é capaz de fazer alguma coisa cientificamente original. O que ele vai fazer depois, em alguns casos, né, alguns casos que geralmente são as exceções, as pessoas continuam o seu trabalho de doutorado, mas isso, por incrível que pareça, é extremamente excepcional a pessoa dar continuidade ao doutorado, né, na mesma área, né, especialmente nos tempos de hoje, onde que você tem cada vez mais dificuldade de financiamento de pesquisa. Então, às vezes, a pessoa que consegue dar continuidade ao doutorado é extremamente raro, né? O Steve Hawking deu continuidade, né? Mas, por incrível que pareça, isso é muito raro, né? As pessoas que conseguem continuar na sua área de doutoramento. Então, muitas vezes o doutoramento é mais um ritual de passagem, né? Eu tentei continuar, né, na verdade, né, e não continuei. Isso não tem muito a ver com o seu trabalho ser bom ou ser ruim. Às vezes tem a ver até com, eu diria que tem a ver até com sorte mesmo, né, de você continuar. Que muitas vezes o doutor, ele vai formar, ele vai trabalhar com outras pessoas. Ou seja, ele não vai necessariamente dar continuidade ao trabalho de doutoramento. O que é uma coisa, às vezes, eu acho até triste, às vezes, né? A quantidade de tempo e energia que você gasta. Eu, por exemplo, o que eu estou fazendo agora
é um pouco bem diferente do que eu fiz no meu doutorado, né? Às vezes eu falo do que eu fiz no meu doutorado, as pessoas vão até assustar, né? Falar, mas o que você está fazendo estudando Bíblia, essas coisas e tal. Mas as ferramentas que eu uso, né, para fazer esses estudos é a mesma ferramenta, né? É o mesmo ceticismo. Eu sempre, nos meus livros, seria a Bíblia, um livro científico, por exemplo, eu sempre trago um teor de bioinformática, né? As coisas não se perdem, as coisas não somem, né? A gente, então, às vezes, a pegada que cada um tem com o ateísmo, né? Como eu comento no prefácio do livro A Revolução Ateísta, eu comento lá que os 4 livros que falam de ateísmo, nenhum deles fala de ateísmo, né? Os 4 livros, os 4 cavaleiros do quarteto lá, nenhum deles é ateísmo diretamente, mas cada um deles traz uma pegada diferente ao ateísmo. Então, essa pegada diferente tem a ver com o doutorado, né? O doutorado ele vai te dar uma visão de mundo única, né? Sobre os assuntos. E aí que muitas vezes entra a contribuição, né? Seria bom se a gente pudesse continuar. Eu, por exemplo, eu tendo a ficar entediado e tendo a ficar cansado. No final do meu doutorado, eu já não aguentava mais falar do assunto, né? Porque eu fiquei tanto tempo falando do mesmo assunto, focando no mesmo assunto para ser original, que chegou um ponto que eu não aguentava mais falar de apetite, de controle de peso, de grelina, de leptina. Para mim, eu fico entediado, fico cansado. Por isso que eu gosto de trabalhar com várias áreas, eu gosto de trabalhar com vários assuntos, porque eu não consigo, eu fico entediado, né? Às vezes eu vejo pessoas fazendo isso, eu até invejo as pessoas por fazerem isso, mas eu não consigo. Eu vou deixar para vocês a postagem de blog, vocês podem ler, né? A pergunta da postagem de blog é: seria ofensivo colocar um PhD em física e um PhD em Bíblia no mesmo patamar, né? Lembrando que a pergunta, eu não estou me referindo a uma pessoa que tem um PhD, por exemplo, no qual a pessoa seguiu todos os métodos científicos, a pessoa, a arqueologia bíblica. Se o PhD for dentro da comunidade científica, eu não vejo nenhum problema. Eu acho até legal que tem, eu até gosto, né, para ser sincero, que ver pessoas sérias estudando a Bíblia, que assim a gente tem algo sério para se agarrar, né? Porque a gente só deixar esse pessoal de verdade revelada estudando a Bíblia, né? E até conseguindo PhD nisso, a gente acaba deixando na mão deles, né? Então, eu acho extremamente importante o trabalho de pessoas que fazem PhD em Bíblia, mas seguindo o método científico e respeitando a falsibilidade, respeitando método científico. Eu gostaria de lembrar novamente que eu lancei uma assinatura, é apenas R$ 1 por mês no momento, né, no lançamento, no qual eu pretendo produzir conteúdos exclusivos, fazer o lançamento primeiro para os assinantes, e o objetivo é financiar o meu trabalho online, coisa e tal. Uma segunda forma de financiar o meu trabalho é comprando os meus livros, né? Ou seja, vocês conseguem comprar os meus livros. Isso é uma forma de financiar, né? Você compra o livro, a gente está ganhando. O meu livro mais recente se chama Seria a Bíblia um livro científico? Perdão, o meu livro mais recente é A Revolução Ateísta. Seria a Bíblia um livro científico ou o livro anterior? E uma terceira forma de financiar o meu trabalho é fazer doações, né? Eu sempre deixo no link do YouTube a forma de fazer doações pelo PayPal, Buy Me a Coffee, são formas de fazer doações e ajudar o meu trabalho, né? Vocês podem sempre sugerir alguma forma, eu sempre fico feliz em ouvir, né? Então, um abração a todos e eu fecho por aqui.